processo de recuperação judicial da Oi entra em fase de conclusão ao juiz, junto à 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E mais, atualizações sobre o processo de venda do controle da Vital junto à Anatel. Essas e outras notícias você acompanha neste vídeo. Galera, tivemos acesso ao processo de quase 600 mil páginas da recuperação judicial da Oi que está tramitando na 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A última página do processo, que foi anexada no dia 9 de março de 2022, a página 564.265, que se refere à conclusão ao juiz. A última vez que uma página como essa foi anexada ao processo foi no dia 30 de agosto de 2021 e a mesma foi atualizada no dia 2 de setembro de 2021. O mesmo documento, fase conclusão ao juiz, página 525.669 do processo. Então este documento, fase conclusão ao juiz, foi adicionado no dia 30 de agosto de 2021 e no dia 2 de setembro de 2021 foi anexado junto a este documento a decisão do juiz em prorrogar a recuperação judicial da Oi para o dia 31 de março de 2022. Vamos ler na íntegra este documento. Então tá aqui, ó, decisão nos termos do despacho das folhas 425.465 e 425.471, determinei que os credores deliberassem na Assembleia Geral de Credores acerca do prazo de manutenção da supervisão judicial sobre as atividades das recuperandas. Na Assembleia, foi aprovado o aditamento ao plano de recuperação com inserção de cláusula que previa a permanência das recuperandas em regime de supervisão judicial. Tal fato de plano demonstra que eventual prorrogação do prazo de supervisão judicial não atenta contra os interesses dos principais personagens do processo recuperacional, que são os credores da companhia. Todavia, tratando-se de questão afeta a cognição jurisdicional, fixei no despacho de folhas 481.886 e 481.918 o prazo de 12 meses para o encerramento do processo de recuperação judicial do Grupo Oi, contados da própria decisão que homologou o aditamento ao plano de recuperação judicial, ressalvando a possibilidade de prorrogação do período de supervisão judicial. Vislumbrei a viabilidade de prorrogação caso houvesse necessidade de se ultimarem os atos relativos às alienações de UPIs que foram aprovadas pelos credores. Atos estes que efetivamente se submeteram ao crivo de outros personagens, como CAD e Anatel, revelando a complexidade do interesse público envolvido. Em compasso com o que fora decidido em Assembleia, as recuperandas implementaram as medidas de reestruturação e formataram a alienação das UPIs Torres, Data Center e ativos móveis, e alienação parcial da UPI Infraco, através de negociação de atos notadamente complexos, com transparência e publicização dos atos através da supervisão judicial, o que revela o empenho da companhia em respeitar o cronograma pré-estabelecido. A complexa operação de alienação da UPI Ativos Móveis, por exemplo, depende de procedimento administrativo em trâmite no CAD, cuja finalização poderá não ocorrer no ano de 2021, sem olvidar a necessidade de anuência da Anatel com a operação ainda sem data definida. Como se não bastasse, a conclusão da alienação depende ainda nos termos do aditivo aprovado em Assembleia, da segregação dos ativos móveis previsto na proposta de compra que homologuei no processo competitivo. Ressalvo apenas que não acolho aqui a alegação de que a
alguns ativos ainda não foram alienados, sob o fundamento de que as condições de mercado não propiciaram a apresentação de propostas vinculantes que viabilizem a alienação. Isto porque, conforme bem expressado pelo Ministério Público, o encerramento do processo de recuperação judicial não pode aguardar uma melhora nas condições do mercado. Destarte, resta claro que incide a ressalva contemplada no despacho acima referido, que condicionou a hipótese de prorrogação da supervisão judicial à demonstração da necessidade de se ultimarem os atos relativos às alienações de UPIs que foram aprovadas pelos credores, revelando o interesse destes na extensão temporal da presente recuperação judicial. A supervisão judicial, obviamente em caráter excepcional, aqui conferida pelo interesse coletivo na prestação de serviço essencial, oferece segurança jurídica às alienações em prol do mercado em geral. Se a prorrogação do prazo de encerramento da recuperação é admitida, ainda que de forma incipiente pela jurisprudência e também pela melhor doutrina, como a colacionada nos autos com o proficiente parecer de Luiz Roberto Ayoub, com mais substância há de ser admitido no maior e mais complexo processo de recuperação do país, lembrando que os próprios credores concordam com o prolongamento da supervisão judicial. Ademais, tanto o Ministério Público como o administrador judicial pugnaram pela prorrogação do prazo de supervisão judicial, havendo discrepância apenas em relação ao termo final da prorrogação, já que deparam-se com a incerteza do pronunciamento final do CAD sobre a alienação dos ativos mais importantes, tendo o parquet sugerido o término da supervisão no dia 15 de dezembro de 2021, ao passo que o administrador indicou a data de 31 de maio de 2022, adotando este último um critério mais objetivo, qual seja a data prevista no aditamento ao plano. De outra senda, não me parece que os credores extraconcursais sejam potencialmente prejudicados pelo não encerramento da recuperação judicial, uma vez estabeleci uma sistemática de pagamento desses créditos, conforme decisão proferida nos autos, o que evitou uma provável enxurrada de atos constritivos que tumultuariam o processo e comprometeriam o fluxo de caixa das recuperandas. A sistemática de pagamento vem sendo regularmente cumprida pelas devedoras, em conformidade com a prévia lista dos ofícios recebidos e organizados por ordem cronológica pelo administrador judicial para otimizar os pagamentos dos credores extraconcursais. Em relação ao crédito tributário, especificamente o passivo não corrente, parece-me despiciendo considerá-lo no contexto da supervisão do juízo recuperacional, posto que as devedoras optaram, na forma da lei, pelo questionamento da dívida fiscal, seja em sede judicial ou em sede administrativa. Finalizo esclarecendo que a ultimação dos procedimentos de alienação das UPIs do gigantesco grupo econômico Oi Telemar, submetido ao maior processo de recuperação de nossa história, por sua singularidade, especificidade, complexidade e importância, não pode ser efetivada sem a supervisão do Poder Judiciário, ainda mais por versar sobre companhia prestadora de serviço público essencial e estratégico para o país. Ante o exposto, primeiro, uma vez que foi cabalmente demonstrada a necessidade de se ultimarem os atos relativos às alienações das UPIs, segundo, considerando os termos do aditamento ao plano de recuperação judicial aprovado em assembleia pelos credores da companhia, terceiro, considerando o parecer favorável do administrador judicial e Ministério Público, defiro o pedido de prorrogação do prazo de supervisão judicial deste processo de recuperação judicial até o final de março de 2022. Intimem-se todos e dê ciência pessoal ao Ministério Público e demais órgãos que detêm a mesma prerrogativa. Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2021. Fernando César Ferreira Viana, juiz titular. Então esta foi a decisão do juiz naquela época e agora o processo está
nesta mesma fase, de conclusão ao juiz. O documento de fase de conclusão ao juiz foi anexado ao processo de recuperação judicial da Oi no dia 9 de março de 2022. E como hoje já é dia 15 de março de 2022, o juiz pode a qualquer momento anexar ao processo a sua decisão. O processo agora está em stand-by, somente aguardando a decisão do juiz ser anexada ao processo. A decisão do juiz pode ser pela prorrogação ou pela não prorrogação. E é muito provável que ainda esta semana nós saberemos a decisão do juiz Fernando Viana sobre a saída da recuperação judicial da Oi. E em relação ao processo de venda do controle da Vital para o fundo do BTG Pactual que está tramitando na Anatel, de acordo com fontes dentro da Anatel, está acontecendo uma forte pressão no gabinete do conselheiro Vicente Bandeira de Aquino Neto, e nos bastidores do processo já se fala em uma reunião extraordinária do conselho diretor da Anatel para julgar o processo de venda do controle da Vital para o fundo do BTG Pactual. Lembrando que, assim que confirmada uma reunião extraordinária do conselho diretor da Anatel, a Anatel divulga essa informação 24 horas antes da reunião extraordinária acontecer. Por isso é muito difícil saber quando acontecerá uma reunião extraordinária do conselho diretor da Anatel. Então temos que aguardar, estamos em eminência de uma possível reunião extraordinária acontecer para julgar o caso de venda do controle da Vital na Anatel, e também estamos em eminência do juiz Fernando Viana soltar a sua decisão em relação à saída da recuperação judicial da Oi. Tenho me esforçado incansavelmente para trazer um conteúdo diferenciado aqui no nosso canal. Percebo que muitas pessoas estão assistindo nossos vídeos e que ainda não se inscreveram no nosso canal. Gostaria de fazer um convite para você que assiste sempre os nossos vídeos e que ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva, por favor, dá essa força pra gente. E vocês que assistem e gostam de nossos vídeos, curtam, por favor. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para receber uma notificação do YouTube sempre que postarmos novos vídeos. Um grande abraço a todos e até a próxima!